Boa noite, irmãos. Podem se assentar. Acabamos de cantar que ele vem, que o rei está voltando. E isso deve ser a nossa maior convicção, que o rei está voltando, ele virá nos buscar. Certa vez Martinho Lutero disse que ele vive como se Cristo morresse ontem, tivesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Temos que sempre viver para Deus como se ele fosse voltar amanhã. Muitas vezes nós deixamos, Cristo não vai voltar agora, ou enfim, faz muito tempo já que nós escutamos que ele vai voltar e ele nunca volta. Ele está voltando para muitas pessoas individualmente. Então nós temos que viver como se ele fosse voltar hoje ou amanhã. Amém? Irmãos, nós estamos em um mês, como o Ari já disse, né? Falando sobre série. Quem gosta de série aqui, levanta a mão. Só? Eu achei que todo mundo ia levantar a mão. Eu não gosto muito, mas quem gosta aqui, levanta a mão alto para mim ver. Gostam de série. Amém. É bom, né? Relaxar muitas vezes. Focar em alguma coisa que vai relaxar a nossa mente. Mas nós abordamos esse assunto o mês todo e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as séries. E hoje o tema dessa mensagem é o poder da influência. O poder da influência. Quem já sofreu influência aqui de costumes da família? Do pai, da mãe? Todos nós somos influenciáveis. Sim ou não? Sim ou não? Todos nós somos influenciáveis. Isso é uma característica do ser humano. É incrível como o ser humano ele é tão facilmente influenciado por aquilo que ele vê, por aquilo que ele assiste, por aquilo onde ele anda, onde ele foi criado. Nós somos criaturas altamente influenciáveis. E a TV é algo que nos influencia muito, vocês concordam? A TV foi criada, isso eu fui pesquisar, eu não sabia, foi criada em 1927, já tem um tempo. E ela se tornou rapidamente o maior meio de comunicação da época. E ainda hoje, na casa de 10 brasileiros, 9 têm televisão. É muito raro quem não tem uma televisão na casa. Pois ali nós vemos notícias, nós assistimos às séries que contam histórias, nós assistimos o esporte, nós assistimos tantas outras coisas, porque isso faz parte do nosso costume. Quem aqui chega do trabalho no final do dia e liga a TV para dar uma relaxada? Muitas vezes nós fazemos isso. Ou hoje em dia, né, os mais jovens ligam um videogame ou ligam alguma coisa para dar uma distraída, para... Deus abençoe. Eu estava pensando num copo d'água. Veja que você é profeta. Então nós somos influenciados pela TV também. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o poder da influência. Muitas vezes nós somos influenciados sem saber que estamos sendo influenciados. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre a influência negativa que nós estamos sofrendo através da internet, através de tantas outras coisas, mas especialmente das séries. Que hoje, como o Ari mesmo disse, surgem plataformas e plataformas diferentes, contendo séries e conteúdos, e muitas vezes isso tem atrapalhado a vida do jovem cristão. Como já disse, é bom nós relaxarmos, é bom nós estarmos ali tranquilos, isso é gostoso, isso é bom. Porém, nós temos que tomar um cuidado para não acabarmos sendo influenciados por determinadas coisas que acabam interferindo na nossa intimidade com Deus. Como é feita uma série? Obviamente que o rapaz, o diretor, o autor da série, ele vai buscar assuntos que são pertinentes para o momento. Obviamente que ele está visando lucro com a série, porque ninguém vai fazer uma série e gastar um dinheirão para produzir algo sem que tenha um retorno financeiro enorme. Porém, para ter um retorno financeiro enorme, ele tem que colocar uma história onde as pessoas se identifiquem com aquela história e comprem a ideia e assistam. Ele tem que colocar uma história onde as pessoas se interessem a tal ponto de gastar o maior tempo do seu dia na frente de uma TV, assistindo os episódios. Sim ou não?
Ninguém faz uma série para que ninguém assista. Os conteúdos têm que ser atrativos, chamativos. Colocar as pessoas ali fixas na frente da TV, episódio atrás de episódio. O Ari disse uma palavra que é usada muito hoje, maratonar. Né? Maratona na minha época, quando eu era criança, era São Silvestre. Hoje em dia é você ficar o dia todo assistindo, não é mesmo? Hoje o dia inteiro você tem que ficar na frente da televisão, isso é maratonar. E sem correr, hein? Maratonar sem correr. Então nós acabamos vendo algumas situações que a série nos traz, em que tem influenciado os jovens. Eu quero que vocês abram comigo a Bíblia de vocês em 1 João, capítulo 5, versículo 19. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Todos encontraram? Vamos ler? Sabemos que somos de Deus, e o que o mundo está sob o poder do maligno. Nós sabemos que nós somos de Deus, nós aguardamos a volta do Rei. Nós aguardamos a volta do nosso Rei, porém o mundo aqui jaz do maligno. O diabo ele tem influenciado muitas pessoas, ele tem usado de estratégias diferentes para prender as pessoas, pois o foco dele não é te matar, o foco dele não é arrancar um braço, uma perna sua, não. O foco dele é manter a sua mente tão ocupada que você não tenha tempo para as coisas de Deus. E isso automaticamente te afasta de Deus. O Ari colocou, foi ontem que você colocou no grupo lá sobre, como que é o nome da série mesmo? Round 6, que é a série principal lá do Batatinha 1, 2, 3 e mata todo mundo, não é assim? Batatinha frita. O Ari colocou uma notícia lá que crianças na França foram parar no hospital por tentarem imitar as práticas dessa série. Muitas crianças, era da 7ª série, né? 5ª, 7ª série. Por tentar imitar isso na escola, muitas acabaram indo parar no hospital por se ferirem tentando imitar essa brincadeira. Isso é influência ou não é influência? Isso é algo que faz as pessoas acharem que aquilo pode ser praticado na vida real ou não? Então nós temos que tomar cuidado. Somos uma esponja. Certa vez eu ouvi uma frase muito interessante, que nós somos uma esponja. E tudo que está ao seu redor você acaba absorvendo. Tudo que você ouve, tudo que você assiste, tudo que você pratica, tudo que você vê, você acaba absorvendo para si e isso muda os seus comportamentos. E isso é um fato, pois uma simples série fez crianças da 5ª, 7ª série acabar se ferindo por essas práticas. Por tentar imitar algo que está na moda, por tentar imitar algo que todo mundo comenta, todo mundo fala. O grande foco para influenciar, o grande foco de Satanás para influenciar os jovens, os adultos, as crianças, é tentar apagar a sua mente com os seus princípios e valores, tentar apagar a sua mente com tudo aquilo que você aprendeu desde criança, com todos os bons costumes que vocês aprenderam dos seus pais, para que a sua mente ela fique limpinha novamente, para que seja construído novos pilares, para que seja construído novos ensinamentos. Então, modifique a mente das pessoas. Nós vamos falar hoje de 3 pontos em que eu vejo onde a série ela influencia muito as pessoas. 3 pontos principais. O primeiro dele é que as séries nos ensinam novos princípios. As séries elas nos ensinam novos princípios. Nos últimos anos, foram feitos mais de 12 séries destinadas para jovens ensinando drogas e sexo. E não de forma, olhem, tomem cuidado. Ensinando que isso é algo bacana, ensinando que isso é algo normal, ensinando que isso deve ser praticado. Jovens com problemas familiares, todas as histórias unem basicamente a mesma base. Jovens com problemas na família, jovens com problemas na escola, e que acabam achando a sua forma de ser com drogas e sexo.
curtindo a sua vida e aquilo acaba sendo prazeroso. E aquilo acaba sendo vantajoso na história. Muitas vezes, todos aqui têm problemas? Todos têm? Todos são seres humanos? Todos nós temos problemas. E muitas vezes o jovem ele acaba assistindo aquilo e se depara com o mesmo problema do personagem da série. E vê que ele resolveu o problema dele muito rápido, de forma muito simples. E o porquê não isso não funcionaria com ele? Abram em Romanos, capítulo 12, versículo 2, vamos projetar para a gente. Romanos, capítulo 12, versículo 2. O que a Bíblia diz? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade. Não se amoldem. Não se amoldem. Será que nós sabemos o que é se amoldar? Qual é a ideia de molde? Molde nada mais é do que você ter um projeto, algo, uma forma, colocar um produto ali para ele ser transformado e dar uma forma nova àquela peça. Não sei se alguém aqui já viu como funciona a produção de peças fundidas com ferro ou alumínio. Existe uma forma onde eles colocam o alumínio derretido, ou ferro, ou o produto que vai ser fundido ali, e depois de seco ele pega a forma que desejava. Quem aqui já fez ovo de chocolate? Alguém aqui já trabalhou com chocolate? É a mesma coisa, coloca o chocolate nas forminhas ali, e ele fica com formato de flor, e ele fica com formato de qualquer outra coisa que você queira. Isso é molde. A Bíblia diz para nós não nos amoldarmos a este mundo, para nós não pegarmos a forma deste mundo e as práticas desse mundo. O que é o mundo? Tudo aquilo que se opõe ao que é de Deus. O que é do mundo? Tudo aquilo que se opõe aos padrões que a Bíblia estabeleceu. Então a Bíblia diz para nós não nos amoldarmos, ou não praticarmos, ou não sermos transformados por aquela forma, por aquele molde. Não se amoldem, é isso que a Bíblia diz, não se amoldem. Infelizmente nós vemos jovens sendo ensinados sobre sexo e sobre drogas de forma negativa, tentando moldar a cabeça e a mentalidade do jovem, fazendo com que os princípios familiares ele acabe deixando de lado. Não se amoldem. Daí o que ele diz aqui? Mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Além da Bíblia dizer para nós não nos amoldarmos com este mundo, para nós transformarmos a nossa mente com as coisas de Deus. Mas por que eu devo fazer isso? Para só aí então eu conseguir experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quem se amolda a este mundo não experimenta a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Todo aquele que não obedece à palavra, todo aquele que não procura viver de acordo com a palavra, não experimentará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que a Bíblia diz. Só depois de tomarmos uma decisão de não nos amoldarmos a este mundo, porque isso é uma decisão. Muitas pessoas ficam muitas vezes, olha, eu tenho que sentir primeiro. Olha, eu tenho que sentir de Deus primeiro. Não, Deus já escreveu o que Ele queria na Bíblia. Agora vai de você tomar uma decisão de não se amoldar a este mundo. De não deixar com que essas coisas que estão sendo pregadas através de músicas, de séries, de filmes ou de qualquer outra coisa, não venham moldar a sua mente. Devemos ser diferentes do que o mundo aí está acostumado. Hoje nós vemos tantas práticas e ideologias muito atingindo os jovens e os adolescentes, de forma tão naturais e de formas tão tranquilas,
como se isso fosse algo normal, como se isso fosse algo... todo jovem tem que praticar isso, vai. É bobagem dizer que você não pode praticar o sexo antes do casamento, isso é bobagem. É isso que estão tentando praticar. É bobagem, as drogas elas te dão uma alegria momentânea, as drogas elas te ajudam, é isso que estão pregando. Mas a Bíblia diz para nós não nos amoldarmos com tudo que é deste mundo, pois tudo que é do mundo se opõe ao que é de Deus. O fato de serem jovens não quer dizer que vocês são menos responsáveis do que os adultos. Todos nós somos responsáveis perante Deus. Todos nós temos as nossas responsabilidades perante Deus. Além de ensinar coisas erradas, muitas vezes as séries elas influenciam a encontrarmos uma falsa felicidade. Alguém aqui já ficou triste alguma vez? Todos nós, né? Todos nós passamos dias turbulentos, todos nós passamos dias difíceis, todos nós temos os nossos problemas, todos nós ficamos tristes, nós somos feitos de emoção também. Então nós ficamos tristes, isso é normal com todos, isso é comum com todos. Apenas de 9 anos para cá foram feitas mais de 20 séries com o tema de homossexualidade destinadas para os jovens. Mais de 20. A média é de mais de 2 séries por ano que são produzidas com o tema homossexualidade. Nos últimos 9 anos. Hoje, 10% da população brasileira se denomina homossexual. Coisa que antes as pessoas muitas vezes não tinham coragem de assumir. Hoje em dia isso é fato e 10% da população em média. Quase todas as séries elas também falam de jovens que são tristes por algum motivo e que não se encontram na sua família, não se encontram na sociedade e que está faltando algo para que ele se encontre e seja de fato um jovem feliz. E o que traz a verdadeira felicidade na série? A homossexualidade. É menino se relacionando com menino, é menina se relacionando com menina. E isso de fato traz uma felicidade e aquilo na série conta como se aquilo fosse de fato a resolução para os problemas dos jovens. As séries nos influenciam a encontrar uma falsa felicidade. Uma falsa felicidade. Uma felicidade que quem só completa é Cristo. Uma felicidade que quem completa e quem preenche é apenas o Espírito Santo de Deus. E alguns ainda trazem a ideia de que você nasceu dessa forma, então você precisa se encontrar na sexualidade para que você sim seja feliz e siga a sua vida toda. Abram comigo em Salmos 1, versículo 1 ao 3. Salmos 1, versículo 1 ao 3 diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. O mundo aí fora prega que a felicidade está em coisas. Droga, sexo, homossexualidade. Isso nós vemos na TV e em música, diariamente nós estamos sendo bombardeados com essas ideias de felicidade. Mas o que a Bíblia diz sobre ser feliz? O que a Bíblia diz sobre a nossa felicidade, como nós podemos achar a felicidade verdadeira? Felicidade, primeiro, não é aquele que segue o conselho que está sendo pregado hoje em dia.
Felicidade é aquele que não se deixa moldar por este mundo e acaba seguindo o conselho que está sendo transmitido através das mídias. Pois a Bíblia diz que feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. O que são ímpios? Pessoas que não praticam aquilo que é de Deus. Pessoas que não fazem parte do povo de Deus. Pessoas que ensinam tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ninguém aqui todos os dias convive com cristão. Todos aqui convivem também com ímpios, sim ou não? No trabalho, na escola, na rua, vizinho, enfim. Todos nós temos contato com pessoas. Sempre nós estamos em contato com essas pessoas. Mas nós devemos moldar a pessoa e não deixar com que ela nos molde. Devemos influenciar e não sermos influenciados. A influência ela tem um poder enorme. E se ela tem um poder enorme negativo, ela também tem um poder enorme positivo. Em segundo, a Bíblia diz que felicidade não é fazer essas coisas moldarem a nossa mente e termos a mente firme. Exemplo, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. A nossa satisfação, ou enxergarmos tudo aquilo que vai fazer com que nós venhamos prosperar na vida, está na lei do Senhor. Não está na série A, B, C ou D, não está em bens materiais, não está em pessoas. A sua felicidade está na lei do Senhor. Nada vai preencher um vazio em você, senão Deus. E como eu conheço Deus? Através de sua palavra. Eu conheço a Deus através da palavra. E se eu não medito nessa lei, eu não conheço a Deus. Isso é simples. Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, com quem você anda é muito importante. Com quem você tem andado? Com quem você tem passado o seu maior tempo conversando nas redes sociais ou pessoalmente? Com quem você tem passado o seu maior tempo? Sabe o que a Bíblia diz? Não se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. É você não caminhar e andar com pessoas que zombam da sua fé. Ou pessoas que escarnecem do seu Deus. Alguém conhece pessoas escarnecedoras? Nós andamos com essas pessoas? A Bíblia diz para nós não andarmos com essas pessoas. Porque nós somos influenciáveis. A Bíblia ela nos orienta a não andarmos porque sabe que nós somos influenciáveis. Devemos nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Devemos nos afastar daquilo que tira a nossa comunhão com o Pai. E todas as coisas influenciam. Felicidade em entendermos que a palavra de Deus é o nosso caminho. E a Bíblia ainda diz assim no versículo 3. Aqueles que meditam na sua lei e têm a sua satisfação, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. A Bíblia não diz para nós obedecermos a Deus apenas para obedecermos, não. A Bíblia nos faz uma promessa para aqueles que obedecem a Deus. Nos comparam como pessoas, como árvores à beira de águas correntes. E tudo que nós fazemos prospera. Tudo que a gente faz caminha. Por quê? Porque aquele que está lendo e estudando a palavra de Deus está conectado com a vontade do Pai, que é estabelecida na sua vida. Todo aquele que medita na lei de Deus está conectado com a vontade do Pai. E a vontade do Pai é estabelecida e tudo dá certo e tudo prospera. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é tudo que envolve a sua vida. Uma paz que excede todo entendimento. Pessoas que te ajudam a caminhar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não daqueles que escarnecem de Deus. Então, jovens cristãos,
Influenciem, não deixem ser influenciados. Pois o mundo jaz o maligno e é isso que nós temos que esperar. As séries nos ensinam a correr atrás de uma felicidade falsa. E, em terceiro lugar, as séries nos influenciam a acreditar que não temos um inimigo. Olhem só, eu acho que esse é o principal ponto. Todas as coisas se resumem nesse ponto. Hoje em dia nós estamos vendo muitas coisas tentando fazer com que nós venhamos a entender que nós não temos um inimigo. Exemplo. Existem muitas séries falando sobre bruxaria, reencarnação, espiritismo e tudo mais. Ensinando um novo tipo de espiritualidade. E qual que é a série mais famosa que apareceu nos últimos anos? Se chama Lúcifer. Todos aqui já assistiram alguma coisa sobre? Já, né? Normal, tá famosa, né? Mas isso é interessantíssimo, sabem por quê? Porque essa série ela mostra que ele não é tão ruim assim. Essa série mostra que ele não é tão maldoso como a Bíblia diz que ele é. Exemplo, na primeira temporada de Lúcifer existem alguns títulos de capítulos chamados Fica Lúcifer o Bom Diabo. Esse é um tema de um capítulo. Outro é Lúcifer Parceiro. A terceira é Santo Lúcifer. E a quarta é Somos a Equipe de Lúcifer. Ou seja, toda a série ela se resume a mostrar que ele não é de fato quem a Bíblia diz que ele é. Não é de fato o inimigo de nossas almas. Não é de fato aquele que desobedeceu a Deus e foi expulso do paraíso. É isso que tentam colocar em nossas mentes, que o inimigo é muito relativo. O inimigo não existe. Olha, não é bem assim. Tem que parar de ser tão bitolado, essa palavra, né? Tão fanático. Sabe por que o diabo ele quer que nós venhamos a pensar que ele não é o nosso inimigo? Porque quando nós entendemos que nós não temos um inimigo, nós baixamos as nossas armas e paramos de vigiar. Quem aqui fica com as armas levantadas e quem aqui fica vigiando se não está no meio de uma guerra? Não é assim? Se nós não estamos atentos, vigiando e não estamos postos ali com as nossas armas para a batalha, é porque nós não estamos numa batalha. Então a estratégia dele é fazer você acreditar que essa história de inimigo é balela. Que essa história de inimigo é conversinha para boi dormir. É algo do passado, não existe mais. A Bíblia diz em 1 Pedro, abram comigo, capítulo 5, versículo 8 e 9. A Bíblia diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo têm passado pelos mesmos sofrimentos. Temos um inimigo ou não temos um inimigo? Eles tentam pregar que nós não temos. Mas o que a Bíblia diz? Que nós temos um inimigo. E que é uma batalha espiritual, onde nós somos bombardeados todos os dias, tentando nos influenciar, tentando apagar os nossos princípios cristãos e colocar princípios mundanos. É assim que as pessoas são influenciadas. Nós temos um inimigo. Você pode falar isso um para o outro? Nós temos um inimigo. Vamos ficar alertas. Temos que ficar alertas. Temos que ficar com as nossas armas prontas, postos para a batalha, pois todo dia é dia de batalha espiritual. Todo dia. Todo dia.
Eu estou falando aqui que assistir série é pecado? Não. Eu falei no começo, é legal. Faz com que você relaxe. Você fique em momento em família, isso é muito bom. Mas a partir do momento que aquilo começa a tomar o seu tempo, mais do que o tempo que você gasta lendo a Bíblia e orando, isso já se torna um certo problema. E não digo só séries, não. Videogame, tantas outras coisas que tiram o nosso foco da palavra de Deus. O que nós temos feito? Certa vez, como nós temos um inimigo, certa vez, um homem ele estava muito doente, mas muito doente à beira da morte, e ele era cristão. Então, o diabo aparece na cama dele, na beira da cama dele, e diz: você já está morrendo. Não tem jeito mais para você. Você pecou tanto na sua vida. Você falhou com os seus familiares. Você fez tantas coisas que eu sei que você se envergonha de lembrá-las. E não há mais tempo. Eu acho que eu vou te levar. Então ele disse assim para o diabo: me faça um favor. Abre essa gaveta na escrivaninha aqui do lado e pega uma lista que tem aí dentro. O diabo então colocou a lista em cima da cama e o homem disse assim: essas são as listas dos meus pecados. E sim, eu sou consciente de todos eles. Agora me empresta esse vidrinho de tinta que está em cima da escrivaninha. O diabo emprestou e ele derramou sobre a lista de pecados. Ele disse: porém o sangue de Jesus pagou todos eles por mim na cruz. Todos nós pecamos. Todos nós temos pecados. Mas o sangue de Jesus pagou os meus pecados na cruz do Calvário. Nós temos um inimigo que irá tentar nos desanimar na caminhada, que irá tentar nos vencer de qualquer forma, usando estratégias diferenciadas. Mas nós temos que ser bons soldados, vigiando dia e noite, para que nada tire aquilo que foi plantado em nosso coração. Temos que manter a nossa fé intacta. Não negocie os seus princípios, não negocie aquilo que a Bíblia diz. O que estamos assistindo, pessoal? Agora algumas perguntas. O que nós estamos assistindo? O que estamos aprendendo? Com quem estamos andando? Quanto tempo você tem gasto com nada na sua vida? Analise você a si mesmo. O que você tem aprendido de bom diariamente? E quanto tempo você tem jogado fora com coisas do nada? Não devemos nos influenciar pelo mundo. Temos que fazer aquilo que diz em Filipenses 2. Que sejam a nossa mente a mesma que Cristo teve. Ou que sejam a atitude de vocês a mesma que Cristo teve. Pessoal, as séries elas são muito boas de assistir, como eu já disse, é uma bênção, dependendo da qual você assiste. Mas não deixe isso tomar o lugar na sua mente que era para ser de Deus. Não deixe com que muitas vezes, não só série, mas o videogame que você joga, tome o lugar que era para ser de Deus. Não deixe com que o seu trabalho tire o lugar que era para ser de Deus. Ou seja, não deixe com que nada tire o seu foco. Pois só assim vamos experimentar qual que é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Temos poder para influenciar e não sermos influenciados. Influencie. A palavra de Deus é eficaz. E não se deixe influenciar. Amém? Vamos orar?